Bem-vindos e bem-vindas ao podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas. O meu nome é Janine Osman e sou psicóloga no setor de Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas. No episódio do podcast sobre diálogo interreligioso de hoje, temos connosco a comunidade islâmica de Odivelas. E para conhecer um pouco melhor, temos o Dr. Tayob e o Sheikh Sabir Idris. Bem-vindos aqui ao podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas. Salam alaikum. Dr. Tayob, podes então falar um pouco sobre a comunidade islâmica? Muito bem, Janina. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Capaz de todos connosco. Naturalmente que a primeira observação, e a observação não será observação, será uma nota digna de realce, é este, que eu chamo um momento muito especial de inovação daquilo que nós temos vindo a desenvolver ao longo de várias décadas no Conselho de Odivelas. Portanto, para além do diálogo interreligioso que nós iremos com certeza abordar com mais pormenores, Sim. Era importante mencionar que é uma iniciativa que dá, enfim, uma realça a política do nosso município no que diz respeito àquilo que é a integração e o diálogo interreligioso entre diversas confissões religiosas. Naturalmente que as pessoas terão curiosidade em saber mais sobre a comunidade islâmica e aqui teremos a oportunidade de transmitir e essa é uma das nossas funções. Eu costumo dizer que a religião não é só orarmos, não é irmos só à mesquita ou à igreja ou a um templo, mas também é aquilo que é as nossas relações com o mundo, com o nosso parceiro, com o nosso superior, com a nossa comunidade, com o nosso vizinho, que é uma das, enfim, das funções mais importantes da comunicação e da ligação que existe entre as pessoas dentro de uma comunidade. Gostava, naturalmente, de dar algum realce a esta nossa conversa àquilo que é a comunidade islâmica de Odivelas, que foi fundada em princípios da década de 80. Tem a sua sede no edifício onde se encontra instalada a mesquita Aisha Siddiqa. O edifício, originalmente constituído por 3 lojas, teve a visão arquitetónica de um nosso técnico que, juntamente com uma pessoa que já não está entre nós, desenharam aquilo que é hoje a nossa mesquita, que parece que foi construída de raiz. E, efetivamente, não foi. Foram construídas mais um piso, como também transformada integralmente a fachada interiores, dotando-a de uma característica arquitetónica adequada ao que representa. Naturalmente que foram muitos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento da comunidade islâmica de Odivelas, dentre os quais se destacou uma pessoa que não preciso mencionar, mas teve efetivamente o apoio da comunidade em sua larga escala para podermos construir aquilo que era o nosso objetivo. Um lugar, uma casa de Deus, onde todos têm acesso, todos poderem ter acesso. Em 1979, 80, talvez meia dúzia de famílias muçulmanas residiam em Odivelas. A concentração, embora ainda também não muito significativa, era em Lisboa, Portela de Sacavém e também no Concelho de Almada. A maior parte dos muçulmanos eram de nacionalidade portuguesa, originários de Moçambique e Guiné-Bissau. Atualmente, no nosso Conselho residem muçulmanos, para além de originários de países lusófonos atrás referidos, principalmente após a vigência do Acordo de Schengen. Temos população de origem árabe, da Ásia, do Sudeste, nomeadamente Sudoeste Asiático, de Norte África e de outros países africanos. Em termos de território nacional, já há muçulmanos espalhados pelo país, embora a grande maioria continua a ser concentrada em Lisboa. A comunidade islâmica de Odivelas mantém desde sempre uma excelente relação com as autoridades e instituições locais, inicialmente o município de Louros. Hoje, o nosso município de Odivelas mantém uma relação muito íntima com a Junta de Freguesia, a Polícia de Segurança Pública, a Proteção Civil, a Delegação de Saúde, os Bombeiros Voluntários de Odivelas e todas as outras instituições todas as outras instituições de solidariedade que no nosso Conselho exercem a sua atividade.
Para além das visitas anuais, habituais, de autoridades do nosso Conselho e outras pontuais, com a visita de individualidades políticas nacionais, a Mesquita recebe anualmente centenas de estudantes em visitas de estudo solicitadas pela escola. Também gostaria de realçar o papel fundamental da parte do professor Sheikh Zabir, que, através da instituição Centro Cultural de Colinas de Cruzeiro, exerce uma atividade não só de divulgação do Islão, como de acompanhamento de pessoas que assim o requerem, como também, principalmente, sendo o nosso conselheiro religioso, também é conselheiro do Observatório do Mundo Islâmico, portanto, uma instituição a nível nacional. Gostaria também de dizer que a atividade principal da comunidade islâmica é a gestão da Mesquita de Odivelas, o qual presta serviços de culto islâmico umas 5 orações diárias. Apoia a atividade religiosa, social, cultural e desportiva dos crentes e das crentes e seus filhos e familiares. Celebra festividades religiosas das quais irão a seguir falar também. Apoia socialmente pessoas carenciadas, não só muçulmanas, mas também de outros credos e pessoas que não têm credos. Portanto, neste aspecto, nós temos uma vantagem de que temos essa ligação muito íntima com algumas instituições locais, com entidades de cariz social e humanitário. Participamos nas atividades solicitadas pelas autoridades locais, designadamente a Câmara Municipal de Odivelas, entre outras, a que se realiza todos os anos e que a Janine irá, com certeza, abordar, que é a Oração pela Paz e a Semana Religiosa, com a participação de várias confissões religiosas. E também temos uma ligação muito íntima com a Junta de Freguesia, para além de nós termos também um espaço dedicado para a imunização dos corpos dos muçulmanos em residência em Odivelas. A Comunidade Islâmica de Odivelas é uma instituição sem fins lucrativos, é uma associação não só de caráter religioso, mas também de solidariedade social. Obrigada por essa introdução. Ora, Sheikh Zabir, pode-nos esclarecer aqui um pouco relativamente ao livro sagrado ou às escrituras sagradas que a comunidade islâmica tem? Bom, antes de mais nada, boa tarde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. É um livro que é composto por 114 capítulos, onde tem dentro de si todas as valências que o Islão procura e que o Islão quer incentivar dentro das pessoas. Tendo dentro de si também, naturalmente, as histórias do passado, ou seja, todos os mensageiros bíblicos também estão no Alcorão e as suas histórias também estão lá, nomeadamente Jesus, Maria e Abraão, Noé, e dentro disso, e dentro desse contexto temos, portanto, há uma tentativa que o Islão tem de nós compreendermos a nossa raiz, que é uma raiz abrâmica monoteísta. Também o próprio Alcorão também tem composto dentro de si as regras do Islão, ou seja, o que nós chamamos a jurisprudência, como fazer oração, como jejuar, como fazer a peregrinação, bem como tudo o que tem a ver com a vida social, como tomar conta dos vizinhos, da sociedade, da comunidade e tudo mais. E depois também o próprio Alcorão fala, grande parte, ou podemos dizer quase um terço do seu conteúdo é sobre a unicidade de Deus, ou seja, para os muçulmanos, não há outro Deus senão Deus, que nós em árabe chamamos Allah, porque a nossa religião nasceu na Arábia e nós adotamos muita terminologia árabe. A nossa terminologia, por ser árabe, nós chamamos Deus de Allah, chamamos Jesus de Isa, chamamos de Moisés de Musa e chamamos de Mohammed. Mohammed não tem nome português, tem mesmo Mohammed. Mesmo. E então o Alcorão é praticamente o livro, a fonte número 1 do Islão, e é a fonte onde tudo que é obrigatório ou proibido tem que se ir lá buscar. Naturalmente, como o Alcorão é um livro em árabe arcaico, portanto, o que nós chamamos um aramaico sírio, que já não se fala hoje em dia, é necessário, nós precisamos de uma explicação. E o explicador era o profeta Muhammad. E é o que nós chamamos a sunna, é a vida dele.
tudo o que ele ensinou, praticou, proibiu, permitiu, nós temos que realmente seguir. E a Sunna basicamente são as memórias Sim. dos companheiros que viveram com ele Uhum. e que contam a vida dele, cada um pelos seus olhos. Uhum. E então isto tudo sai, a explicação do Alcorão vem efetivamente da própria Sunna, e então esses dois andam de braço ligado um com o outro, e tudo que nós vemos, os rituais que os muçulmanos fazem, as práticas, Uhum. tudo realmente saiu dessas duas fontes, e o Alcorão, portanto, é um livro que, apesar de ser em árabe, Sim. é para nós um milagre, Uhum. porque tem dentro de si muita informação biológica, científica, mas é em árabe, e o mundo islâmico, podemos dizer, em geral, mesmo não falando árabe, aprende na catequese, nós Uhum. chamamos a madraça, em árabe, aprende a ler, a recitar, e pelo mundo fora. Você se vê um indivíduo a ler o Alcorão, pode ser um rapaz, pode ser uma rapariga, Uhum. pode parecer que é árabe, mas não é. Portanto, Ok. porque é ensinado mesmo a ler este árabe da maneira tradicional e da Uhum. maneira original. Original. O Alcorão acaba por ser o nosso livro principal, Uhum. e tudo que está no Alcorão, naturalmente, o muçulmano aceita, Uhum. sem procurar motivos, portanto, não há os motivos. O Alcorão, quando diz que é para fazer assim, naturalmente é isso que nós fazemos. Quando diz que não se pode fazer isso, naturalmente que nós não fazemos. A próxima questão é: quem é ou o que é Deus para a comunidade islâmica? Bom, para nós, Deus, Allah, é o ser soberano, que é invisível para os nossos olhos, e nós não temos nenhum tipo de informação sobre ele. Quando o Alcorão fala sobre Deus vê, Deus ouve, para nós isso é uma metáfora. Para nós Deus é aquele ser soberano que sabe tudo, que criou tudo e que está em todo o lado. Mas esse que está em todo lado também é uma metáfora. Sim. Porque Deus não preenche espaço. Uhum. Como nós preenchemos espaço, Deus não preenche espaço. Ele criou o acto de preencher espaço. Portanto, ele está acima de tudo, sabe tudo. E para resumir, para nós Deus é Ele que dá, Uhum. é Ele que tira. Ele tem totalmente toda a soberania. Uhum. O mundo pode se juntar para fazer algo e não será feito se ele não quiser. Por isso é que nós temos muita palavra Insha'Allah, que vem do Oxalá português. Aliás, o Oxalá português não vem do Inshallah, vem do árabe Law Sha'Allah. Os árabes na altura diziam muito Law Sha'Allah. E que é igualzinho ao Insha'Allah. Ambos significam se Deus quiser. E para nós, o facto de Deus querer algo é suficiente para aquela coisa acontecer, ou o facto de ele não querer algo é aquilo. Portanto, ele é o único digno de ser adorado. Nós não adoramos Mohammed, que é o último mensageiro e o mensageiro que nós atualmente seguimos. Nós não adoramos qualquer culto, mesmo quando fazemos a oração, viramos para Meca, onde está a casa sagrada, mas aquela casa não é um ídolo. Porquê? Porque volta e meia aquela casa é destruída e é construído um novo. Portanto, aquilo não é um ídolo. Aquilo é apenas um ponto de referência para todo o mundo virar para o mesmo lado. E daí é que todo o mundo vira-se para Meca, porque senão haveria quem quisesse virar para um lado, quem quisesse virar para o outro lado. Ele é o único digno de ser adorado, e adorado significa que tudo que nós fazemos, para ele, não fazemos com qualquer outro interesse. Uma adoração no Islão é algo que é feito sem ganhos mundanos. Fazemos para ele sem qualquer ganho mundano. Tudo bem que às vezes podemos fazer um trabalho para a religião e ainda ganhamos alguma coisa com isso, algo que não esperávamos. E então uma adoração é isso. Depois a partir daí, naturalmente, essa adoração abrange fisicamente, como temos as orações, portanto, a nível monetário, como é a caridade. Há todo um conjunto, um leque de coisas que nós podemos fazer com o intuito de adorar e agradar este ser, que é o único que deve ser agradado, que é a figura de Deus. Nesse sentido, então, vou-lhe pedir que nos fale de uma forma um pouco mais resumida quais são as principais crenças e os 5 pilares do islamismo. As crenças são 7. A primeira crença é acreditar em um Deus. Atenção que não acreditar em um Deus é automaticamente, a pessoa fica desqualificada, sai fora. Portanto, enquanto ele não aceitar Deus como único Deus digno de ser adorado, ele não vale a pena ir para a frente. Depois há uma série de crenças que o Alcorão fala, basicamente acreditar na existência dos anjos,
de acreditar nos livros que vieram, portanto, no passado, desde os panfletos que vieram primeiro com o profeta Abraão, para a Torá que Moisés trouxe, o Evangelho que Jesus trouxe, os Salmos que veio com o profeta David e o Alcorão que veio com o profeta, portanto, Mohammed. Acreditar na existência de todos os mensageiros, desde Adão, que foi o primeiro profeta de Deus, até Mohammed, que foi o último profeta de Deus. Acreditar que no fim do mundo, que o mundo vai acabar um dia. Acreditar no pré-destino, que este é um tema muito complicado, porque implica nós temos dificuldades com o pré-destino porque nós pensamos que Deus tem passado, presente e futuro. Deus não tem passado, presente. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Ele criou passado, presente e futuro. Então, ele é intemporal. Portanto, o tempo ele não vive não tem a mesma concepção que nós temos. Já, dentro desta bolha. Nós vivemos numa bolha onde existe passado, presente, futuro, onde existe um desgaste de tempo, onde o corpo desgasta e tudo mais. Isto não se aplica a ele, porque ele criou isto. Isto é um software que ele criou para nós. E por isso é que o pré-destino fica muito difícil de compreender, porque nós pensamos que ele fez isso ontem. Não existe ontem, hoje ou amanhã. O tempo de Deus é um tempo que nós não percebemos, porque nós não estamos efetivamente lá. Mas apenas a única coisa que o pré-destino nos ensina é que tudo foi... os cálculos foram feitos, até a palavra feitos, eu não devo dizer a palavra feitos, porque eu estou a dar o passado a Deus, mas houve cálculos dele e houve uma decisão final dele. Portanto, nada acontece por acaso. Você hoje está sentado aqui, houve uma série de coisas que você fez ou quer fazer e por essa razão tem que passar por esse caminho hoje. Senão alguém estaria no seu lugar, alguém estaria no meu lugar. Isto chama-se pré-destino. E naturalmente acreditamos que o mundo vai terminar e nós voltaremos aos nossos corpos. Nós somos alma dentro de um corpo e não um corpo com uma alma. Nós somos alma e a alma é eterna. Sempre esteve viva e para sempre viverá. Daí é que há uma passagem em que Deus diz: criei o ser humano à minha imagem. Mais uma vez, metáfora. Não há imagem de Deus. Deus não tem uma imagem que a gente conhece. A minha imagem significa Ele é eterno, nós também somos. Ele tem poder de escolha, nós também temos. É por essa razão que ele diz isso. E então, e vamos voltar outra vez aos nossos corpos e vai haver um juízo final. Os pilares do Islão. O primeiro pilar são essas crenças, que disse. Por isso é que normalmente quando alguém quer se converter ao Islão, trabalhamos muito esta primeira parte, porque de nada vale ele estar a fazer as orações, mas ele não sabe o que é Deus. Ou ele não acredita em Deus, ou ele não sabe o que é. Depois tem o segundo pilar, que é naturalmente as orações diárias. Nós temos 5 orações diárias na alvorada, após o meio-dia, a meio da tarde, portanto, no pôr do sol e, portanto, durante a noite. Temos essas 5 orações diárias que um adulto tem que fazer ou em casa, ou na mesquita, ou dentro do seu espaço. Temos, portanto, o terceiro pilar, que é o zakat, que basicamente é uma contribuição que cada muçulmano faz no final de um ano, onde ele ajuda quem não tem trabalho e quem precisa de trabalhar, ou ele ajuda pessoas carenciadas que não conseguem trabalhar e precisam de um apoio. Temos também, que são basicamente a 2,5% de tudo que ele ganha, de tudo que sobra depois das despesas deduzíveis. Hoje em dia já há também na internet calculadoras de zakat que basicamente fazem o seu trabalho todo lá ali também. E depois também tem o quarto, que é a oração, o jejum, que basicamente é não comer é o que nós chamamos um dry fasting, que é um jejum seco, ou seja, um jejum sem água, sem alimentação e sem relação sexual, desde a alvorada até ao pôr do sol, onde o indivíduo desintoxica o seu corpo e prepara-se, podemos dizer, espiritualmente, tirando a comida fora do seu sistema, ele consegue meditar melhor. E finalmente a última, que passou agora há umas semanas atrás, que é a peregrinação, que é feita uma vez na vida às cidades de Meca e de Medina. Não de Medina, Medina é uma cidade onde está o profeta Mohammed, apesar de não pertencer ao roteiro de peregrinação, mas é um local que todos nós vamos, porque nós temos uma ligação profunda com Mohammed, portanto há uma série de locais onde ele vai visitar. Todos estes 5 pilares têm uma coisa em comum: elas pedem meditação. Nós vivemos num mundo altamente acelerado e precisamos deste tempo a sentar e pensar um bocadinho. Os 5 pilares andam à volta disso. Agora o que eu lhe vou pedir, Sheikh Zabir, é que nos fale aqui um pouco mais sobre as principais comemorações e os seus significados. Bom, nós temos, a nível de comemorações, semanalmente temos a sexta-feira.
sexta-feira, ainda hoje nos países islâmicos, é um feriado. É uma espécie de um domingo deles. E desde há muito tempo que isto tem sido assim. Naturalmente, vivendo aqui no Ocidente, os muçulmanos, por norma, não fazem essa paragem, mas a sexta-feira foi sempre considerado um dia al-Yawm al-Jumu'ah, que é o dia da união, o dia da reunião, o dia em que as pessoas se juntam. E temos, naturalmente, a oração, e por essa razão que vai reparar que mesmo a partir da 1 da tarde as mesquitas normalmente estão sempre... É o prime time da semana. E em países, conforme disse, em países árabes ou islâmicos, é um dia completamente feriado e ainda hoje é celebrado desta maneira. Depois temos os dois festivais, podemos dizer, os dois grandes dias de celebração onde fazemos a tal oração, portanto aqui também no programa multiusos e tudo, onde o primeiro é o Eid al-Fitr, basicamente marca o fim do mês do Ramadão, onde as pessoas juntam-se de manhã, fazem a tal oração e depois visitam também os cemitérios, os entes queridos, visitam uns aos outros. É uma espécie de um Natal, podemos dizer, o resto do dia passado basicamente em família, e onde as pessoas juntam-se e celebram o fim do mês do Ramadão, os tais 30 dias. E passado mais 2 meses e meio é o que nós chamamos a festa do Carneiro, que é o Eid al-Adha, onde nós comemoramos uma festa que também é comemorada também pelos nossos irmãos, portanto, judeus, onde quando deu o sacrifício de Abraão ao seu filho. Naturalmente aqui já há uma diferença, nós dizemos que foi Ismael, naturalmente eles dirão que é o Isaac, o certo é que foi um filho. Okay. E o certo é que ele levou lá e passou o teste, e em troca do filho Deus mandou um carneiro para ser degolado, por isso é que é a festa do carneiro, e onde o mundo islâmico também degola um carneiro, em alguns países por família, outros países por pessoas, depende da situação, e oferecem a carne, e esta é uma festa que dura 4 dias quase, e também é ao mesmo tempo que a peregrinação. Portanto, a peregrinação também acontece precisamente nesses 5 dias que nós estamos a celebrar. Estes podemos dizer que são os 3 dias onde o mundo islâmico em geral concorda. Depois já há, naturalmente, durante o ano, datas específicas, noites sagradas, dias sagrados, onde houve um momento histórico que aconteceu e onde as pessoas, alguns têm uma forma de celebrar de uma forma mais enfática, que é fazer uma festa e tudo mais, e outros fazem um jejum, e outros realmente fazem, portanto, apenas um dia de reflexão. Isto são vários dias que podem ser, mas os principais acabam de ser os primeiros 3. Ok. E falando um pouco sobre o culto, pode-nos falar onde estão localizados aqui em Odivelas e quais são os dias e os horários de culto? Os locais de culto? Sim. Agora nós temos vários locais de culto. Como sabe, o Dr. Teob falou no início, ele não disse, mas quem realmente foi o grande fundador aqui nesta cidade foi um senhor que já faleceu, que Deus o tenha, que é o Dr. portanto, Teob Varinda, que é, por acaso, é o pai dele, por acaso. E ele naturalmente não falou, mas nós não podemos deixar de passar isso. Foi um homem que trabalhou muito para o Islão aqui em Odivelas, e as relações que temos com a Câmara, com a Junta, enfim, tudo mais. Ele foi o primeiro que realmente teve essa visão de chamar, porque houve uma altura que todo mundo estava em Lisboa, para vir para Odivelas nós tínhamos de fazer uma autêntica viagem. Não é? Como eles dizem, Odivelas tinha que fazer roaming, né? se fosse naquela época. E foi ele que realmente abriu este caminho e teve a visão de construir a mesquita, e a mesquita foi feita, 3 lojas, que depois passou a ser um espaço, e a partir daí todo mundo começou a vir para Odivelas, e a partir daí a mesquita Aisha Sadiqa teve o seu auge e ainda é a maior mesquita de Odivelas, e que Deus mantenha durante muito tempo ativa. Naturalmente que com a entrada de muita gente e novos bairros que abriram, as pessoas foram se espalhando por outros lados. Deixaram a Quinta do Mendes e passaram a ir para a Ramada, para portanto, a Ribeirada, para as Colinas do Cruzeiro, para Famos. E então, aos poucos, começa já a haver mini salas de culto. Não é só uma mesquita, no termo técnico, uma mesquita é um espaço que é construído de raiz, sem habitação por cima. Só há 2 em Portugal. A Mesquita Central de Lisboa e a Mesquita Aisha Sadiqa. Mais nenhum tem. O resto que nós temos é salas de culto, que é o que nós chamamos mussallas, que são espaços dentro de habitações, alguns armazéns, algumas lojas, e onde durante algum tempo as pessoas utilizam esse espaço para realmente fazer as suas orações diárias. Antigamente, quando as pessoas viviam em aldeias
a grande mesquita, podemos dizer, a mesquita central, era na cidade. E as pessoas normalmente, até hoje, nos países árabes, esses pequenos espaços fechavam à sexta-feira e todo o mundo se juntava. Por isso é que nós temos o ritual de tomar banho antes da oração de sexta-feira. Porquê? Porque as pessoas trabalhavam na agricultura, nos comércios e tudo mais, e faziam a oração todas na grande mesquita central de Bagdade ou de Damasco ou tudo mais. Depois, com o aumento de pessoas, naturalmente estes pequenos espaços agora também já têm que fazer a sexta-feira, porque uma mesquita já não chega. Aliás, a mesquita Aisha Sadiqa também fica completamente cheia à sexta-feira, às vezes têm 2, 3 sessões. Esses homens depois ficam lá o dia todo, porque entra um grupo, entra outro grupo e outro grupo, e então começou-se a fazer, cada cidade, cada bairro começou a ter a sua oração, e o que nós chamamos as mesquitas pequenininhas começaram a fazer um trabalho que uma mesquita grande faz. Temos, portanto, nas comunidades do Cruzeiro, temos também em Famões, agora, também temos, portanto, na Quinta do Anjo, Quinta do Anjo, dos prédios amarelos, também há lá uma mesquita agora. Sim. Quinta do Anjo. Acho que sim. Quinta Nova. Quinta Nova, sim. Quinta Nova, já temos um. E temos na Póvoa de Santo Adriano, isto vai começando a aumentar, porquê? Porque começamos a ter muito mais gente e precisamos mais espaço. Então, o que é o Ramadão e quais as suas origens? O Ramadão, a palavra Ramadão vem da palavra Ramd, que significa pedra quente. Como sabem, nos árabes, antigamente, eles tinham os 12 meses, mas eles, como eram nómadas e eram tribos, eles tinham o hábito de mexer com o mês, com o ano. Quando sentiam que já está bastante frio, punham o mês de março e o mês de junho e o mês de abril, ou o mês de novembro e dezembro. Quando começavam a estar muito calor, começavam a mexer. Eles mexiam efetivamente com o ano. Quando começava a bater um calor muito forte, uma espécie do nosso agosto, onde a pedra quente significa está tão quente que nem o camelo consegue andar. As pessoas ficavam durante aquele mês em casa, iam para as grutas, mais fresquinho, não é? E durante o dia não faziam nada. Portanto, era uma espécie do agosto deles. E não caía sempre na mesma altura, porque eles mexiam com o calendário. Hoje em dia já o calendário está arrumado, e então ele roda durante o ano todo. E então a palavra Ramadã veio por causa disso, que era um mês onde ninguém trabalhava. O Islão, quando chega, instaura que, já que ninguém faz nada neste mês, vamos aproveitar este mês para alguma coisa. E então instauraram o jejum neste mês, durante o dia, portanto, de alvorada até ao pôr do sol. Ainda ontem estava a falar com o doutor, hoje, que estava a ver, portanto, um podcast do doutor, o Eric Berg, que fala muito sobre dietas e tudo mais, e houve uma coisa que ele disse, que foi que há uma forma de limpar o fígado. Ele próprio diz: eu já tentei várias formas, sempre ficava doente, mas houve uma forma que eu testei e que funciona. A forma que ele testou, ele diz que é fazer dry fasting. Ele é muito a favor de jejum, mas é aquele jejum de água, ou seja, durante o dia... Vai se hidratando. O jejum intermitente que a gente fala. Só que ele disse que eu descobri que há um jejum mais forte ainda, que é o jejum seco, que é o jejum onde não há água e não há comida. E depois ele próprio diz, e a melhor época para fazer é antes do sol nascer até ao sol se pôr, que é precisamente o que o Islão diz. O Islão diz precisamente isto. Na alvorada começa o jejum e abrimos, portanto, no pôr do sol. O único problema qual é? Que nós, quando abrimos o jejum, nós abusamos na comida. E aí, por isso é que os muçulmanos continuam gordos. Porquê? Porque nós não fazem essa contenção na hora de quebrar o jejum. Depois, não, há aquela coisa, as mães e as tias, o que é que dizem? O desgraçado fez jejum, vamos fazer uma comida como deve ser. Então nós acabamos de comer comida muito boa, e fritos, que é terrível, e doces. Portanto, é a morte do artista. Quando na realidade o que ele explica, a nível médico, é que o jejum é muito bom, mas à hora do pôr do sol, quando já cai o pôr do sol, comam verduras e carne. Por acaso é isso que ele diz. Por isso é muito bom, e vocês vão ver que o vosso fígado vai se limpar logo. Atenção, nós não fazemos o jejum por causa do fígado, nós fazemos o jejum porque Deus mandou, ponto. Agora, é curioso São ver... os benefícios que daí é curioso advêm, ver os estudos que começam a comprovar que afinal isso tem alguma coisa de ser. Naturalmente são os tais 30 dias, que o calendário islâmico hoje já arrumado vai sempre a 10 dias, porque o nosso calendário é lunar, portanto a lua, o nosso ano é 10 dias mais pequenino, então agora estamos claramente a entrar nos próximos 10, 15 anos de um jejum muito fácil, porque vai ser durante o inverno e
vai ser uma brincadeira. Ou seja, que vamos ter menos horas na prática de jejum. Muito não é? menos horas e não vai cansar muito. Não vai cansar. Falando-nos aqui um pouco da comida, pode-nos explicar em que é que se baseia a dieta halal? A dieta halal basicamente são, nós muçulmanos não podemos comer carne de porco. Mais uma vez, é uma coisa que vem do abrâmico, portanto, tanto os judeus não comem, e se olharmos para o ortodoxo cristão também não come. Nós também não comemos. Não me pergunto porquê, é a mesma situação. Deus demandou, acabou. Quando disse não, nós já não podemos efetivamente comer. E depois, nós também não podemos comer qualquer animal que tenha sido degolado sem lembrar o nome de Deus. Atenção, se um irmão judeu ou irmão cristão ou irmão muçulmano degolar em nome de Deus, manualmente, cortando a veia jugular, aquilo fica o que nós chamamos halal. Não é obrigatório que seja um muçulmano a fazer isso. O Corão, capítulo 5, versículo 5, diz efetivamente isso, que dentro dos Ahl Kitab, dos adeptos do livro, se for degolado manualmente e realmente mencionando o nome de Deus, seja em árabe, seja em português, o animal está limpo para ser consumido. Isto é o que nós chamamos halal. No terceiro ponto, halal também é todo aquele alimento que seja adquirido numa fonte lícita. Ou seja, não pode ser uma coisa roubada. Não pode ser uma coisa que nós não podemos ganhar dinheiro com álcool, não podemos ganhar dinheiro com o jogo, nós não podemos ganhar dinheiro com euromilhões, portanto, nós não jogamos. Se jogássemos, se calhar até ganhávamos, mas nós não podemos jogar. Efetivamente, o mundo muçulmano não pode jogar. Apesar de haver pessoas que fazem isso, não podemos ganhar dinheiro com juros. Tudo isto também há aqui halal. Portanto, o halal não é só a maneira do abate. O halal também é como é que nós chegamos efetivamente até isso. É naturalmente realçar que a Câmara naturalmente abriu o tal programa da escola, portanto, de refeições halal, e nós queremos utilizar esse espaço para chamar a atenção aos muçulmanos que tenham filhos lá, para efetivamente aderirem a essa causa de ter refeições halal na escola. Nós sabemos que em Odivelas já temos isso, estamos agora a trabalhar para a Amadora também, e eu acho que é importante isso, porque uma criança que eu já passei por escolas, que no meu tempo nós tínhamos que ir para casa almoçar, ou tínhamos de trazer comida de casa, porque não tínhamos essa benesse que hoje em dia há e naturalmente tem que ser bem aproveitada. Só aqui para esclarecer, a questão da emenda halal nos refeitórios foi implementada no ano letivo 2021-2022 e está disponível para ser requisitada, tal como está disponível a dieta vegetariana. É algo que os pais, os encarregados de educação, podem solicitar, referindo que aquele aluno pretende uma dieta halal. Eu gostaria de acrescentar aqui algo que é muito importante. É naquilo que nós o município de Odivelas, trabalha. Isto é, na integração de todas as comunidades residentes no nosso concelho. Portanto, e nós, uma das questões principais que foi colocada foi efetivamente à mesa os nossos filhos terem o seu período de como se diz, de interligação com os seus colegas, e isso também é uma forma de integração. Exatamente, portanto, sim. a emenda halal também traz este benefício, em que os filhos da nossa comunidade, os jovens, têm uma relação muito, muito especial à hora de refeição, como todos nós gostávamos de conversar um bocado à hora da refeição, e na escola também um dos momentos mais importantes, portanto, é a hora da refeição. Portanto, para além de beneficiarmos da emenda halal, também temos o benefício da integração de muitos dos nossos membros, juntamente com a comunidade local. Exatamente. E agora, falando aqui um pouco sobre a importância da formação, pode-nos falar aqui um pouco mais sobre o Centro Cultural das Colinas do Cruzeiro, quais são os cursos que têm disponíveis e abertos à população? Bom, o Centro Cultural, portanto, começou agora, podemos dizer, a nível de local, começou há 3 anos atrás, mas nós já trabalhamos, portanto, nesta área desde 2004. Nós já temos uma primeira fotografia do primeiro, podemos dizer, a primeira reunião que tivemos. Na altura, o meu número 2 era um bebezinho, e nós até gozamos que ele era o bebezinho que estava na cadeira, era ele, mas não era ele. Basicamente, o que é que nós sempre tivemos? Como sabe, com o 11 de setembro, quando chegou, mudou a vida de toda a gente, e mudou a vida também do Islão.
porque de repente as pessoas estavam a olhar para nós como esses muçulmanos afinal fazem isso porque a religião deles ensina isso. E nós sentimos que era necessário explicar a religião islâmica às pessoas. E a partir daí, desde até hoje, qualquer pessoa que nos chama para visitar escolas, para visitar associações, juntas, enfim, tudo mais, onde podemos explicar a religião e estar preparados para esclarecer dúvidas, este tem sido efetivamente o nosso trabalho para, de uma certa maneira, retirar algumas ideias que efetivamente estavam enterradas. E dentro deste contexto, criámos vários cursos. O primeiro curso, naturalmente, criámos foi a língua árabe, porque a língua árabe é necessária para, não só, primeiramente é para ajudar as pessoas que entram no Islão por várias razões que querem se converter à religião islâmica e então precisam da língua árabe para poder ler o Alcorão, fazer as orações, precisam da língua árabe para isso. Então nós começámos esse curso primeiramente para eles e depois, naturalmente, à medida que os anos foram passando, sentimos que havia muita gente, os mercados árabes abriram, o Dubai, os Qatares abriram, muita gente queria aprender árabe já por motivos profissionais, então começámos a abrir, podemos ver, os níveis 1, 2, 3 e 4, que é ensinar gramática, ensinar vocabulário, ensinar a falar árabe, e então esses cursos continuaram, portanto, na Mesquita Central de Lisboa, até a chegada do Covid. E juntamente, além desse curso, começámos também a abrir outros cursos, que é cursos de jurisprudência, basicamente explicar a um muçulmano, ou um convertido, ou um não muçulmano, ou até mesmo uma pessoa que simplesmente quer aprender o Islão por curiosidade, ou porque realmente vai viver num país árabe, ou porque vai escrever uma tese, o que é a oração, quais é que são as regras, as condições, o jejum, a zakat, enfim, tudo mais, e também toda a parte, não só a parte religiosa, mas também como a parte social, como é que é feito um casamento, um divórcio, como é que realmente, e também a parte financeira, o que é que eu posso comparar, não posso comparar os juros, posso fazer, não posso fazer, tudo isto é o que nós chamamos de jurisprudência. E essas aulas também foram abertas, também foram abertas aulas de história, onde ensinamos o princípio dos árabes, começando praticamente, podemos ir 1000 e tal anos, ainda muito antes, ou 2000 anos antes de Abraão, onde havia um homem, um nómada que passou, que chamava-se Yarab, daí vem a palavra árabe, vem daí. Foi um indivíduo que passou por lá e abancou lá e montou uma pequena caravana, e depois, a partir daí, começaram a nascer famílias e os miúdos começaram a crescer, e a partir daí há a história dos árabes, porque gostamos ou não gostamos, o Islão nasce com eles. Nasceu no país deles e nasceu com um profeta árabe. Então nós temos que realmente ir até à raiz. E depois ensinar tudo o que se passou desde Abraão, Moisés, Jesus, até à vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e a vida dele toda, como é que realmente ele foi de Meca para Medina, enfim, a família e tudo mais. Isto é o que nós chamamos de história. E depois, em terceiro lugar, tivemos mais uma outra disciplina, que é a disciplina de Aqida, que basicamente é filosofia. Quem é Deus? O que é Deus? O que é o juízo final? O que é o destino? O que é realmente o sufismo? Que é uma coisa que muitas vezes baralha as pessoas. Há muita gente que gosta e não gosta. Todas essas 4 aulas eram presenciais até a chegada do Covid. Quando chega o Covid, nós tivemos podemos ver, um struck of luck. Porquê? Porque ao entrar no mundo online, triplicámos os nossos alunos para que o mundo inteiro está disponível. E a partir daí, nas plataformas online, ainda hoje, temos essas 4 aulas a funcionarem semanalmente. Naturalmente, no árabe há vários níveis, e é isso que efetivamente nós trabalhamos. Depois também trabalhamos na área da investigação, que é tentar investigar a ligação do Islão com o cristianismo, com o judaísmo, sem nunca entrar em Benfica Sporting. Não vamos entrar por aí, porque o Benfica ganhava sempre. Eu só queria aqui a minha provocaçãozinha que eu queria fazer. A polémica não é o centro. Sim. E então a ideia qual é? Mostrar a tal que disse, as nossas semelhanças. Exato, o que nós temos de semelhante é muito mais do que as nossas diferenças. Tentar perceber efetivamente como é que as religiões todas começaram e depois foram efetivamente saindo. Tentar perceber como é que dentro do próprio Islão existe as suas fações e porque é que realmente historicamente elas apareceram. Investigar isso e tentar realmente trabalhar isso e manter sempre uma estrutura de diálogo interreligioso. Vamos conversar uns com os outros. E atenção, não estamos a fazer isso para ser anjinhos. Estamos a fazer isso porque o Alcorão manda, no versículo, no capítulo 3, em que Muhammad foi ordenado para chamar os adeptos do livro, em primeiro lugar,
para dizer, vamos sentar e conversar e fazer aquilo que você disse agora. Vamos olhar o que nós temos de igual. Não é? E vamos unir uns aos outros com isso e ficarmos efetivamente a respeitarmos um ao outro por causa disso, para que realmente quem quiser vir, e eu tenho pessoas que chegam à minha mesquita e dizem, epá, eu realmente gosto muito de vocês, mas eu concordo mais com... Também, eu ligo sempre a um colega, olha, estou-te a mandar aqui um cliente. Né? E nós chamamos clientes para usar. Sim. E há padres e indivíduos de outras religiões que ligam para mim e dizem, olha, tem aqui um indivíduo, mas olha, ele não está muito virado para nós, ele gosta mais de vocês. Posso mandar o cliente? Também manda o cliente. Okay. E depois eu pago o almoço de volta. E é assim que tem que se trabalhar. E é dar às pessoas a hipótese de escolher o que elas querem. E respeitar. E a partir daí, o julgamento final quem vai fazer é Deus, não somos nós que iremos. Ora, tudo isto é feito online, mas o que nós também agora trabalhamos mais, além das visitas, que estamos sempre abertos para ir para qualquer lado do país, para procurar, para dar esclarecimentos, também temos as tais exibições, que temos os rolos, que eu ouvi dizer que fizemos um sucesso no ano passado, eu não estava cá, mas onde realmente temos rolos, onde estamos a praticar a visualização, porque sabemos que o mundo hoje, os miúdos gostam de ver coisas, gostam de clichês, onde estes rolos têm informação sobre religião e onde também durante o nosso programa das religiões também vamos pôr. Então, agora gostaria de saber aqui um pouco sobre o impacto da religião na sua vida. O impacto que teve na religião. Eu acho que a religião, pronto, a mim teve um impacto maior porque eu realmente estudei a religião, mas também duvidei da própria religião. Portanto, houve alturas em que eu pus em causa tudo aquilo que eu estudei. E eu acho que isto ajudou-me bastante, porque fez-me ver que, tudo bem, eu tenho que pôr em dúvida o que é que realmente eu já estudei. E eu discuti com os meus professores, andei à porrada com eles e houve uma altura em que eu até pensei, se calhar aquilo que eles me ensinaram não é exatamente, porque como sabem, cada década traz uma nova versão da religião, tal como no cristianismo, no judaísmo. O Islão também tem sempre as suas tendências. Há sempre uma nova, como sabe, o wahhabismo, depois houve outras tendências que captavam a nós e nós pensávamos, será que é isso, que é isso, é isso? Mas com o tempo e com a experiência, e aí é que nós muitas vezes temos de ter calma com os nossos irmãos que se convertem e com os nossos jovens também, que é, eles precisam de cair. Há uma passagem que Muhammad diz que não é prudente aquele homem até ele cair dentro de um buraco. Portanto, ele tem que cair dentro de um buraco para perceber que realmente tem aqui uma coisa que eu fiz que não está correto. E eu acho que a religião deu-me isso, deu-nos capacidade para perceber que há coisas que nós abertamente não percebemos. É tipo um pai, quando durante a vida, enquanto ele está vivo, ele diz uma série de coisas que a gente não ouve. Não nos fazem sentido. Quando ele morre é que a gente percebe, peraí, o homem tinha dito isso, afinal faz razão. Realmente, ou no momento de crise, dizemos, peraí, meu pai dizia isso. Eu acho que a religião é um bocadinho isto, é paternal. Diz uma série de coisas que nós não queremos saber, mas no momento de crise e no momento em que realmente é preciso resolver uma coisa, nós aí percebemos, espera aí, aquela coisa que ele disse, que o Alcorão disse, faz sentido. Ajudou bastante, ajudou realmente bastante e hoje, pronto, a religião é uma coisa que eu acho que eu preciso mais da religião do que a religião precisa de mim e eu preciso mais dos meus alunos do que eles se calhar precisam de mim. Obrigada. Doutor Daiol, a Câmara Municipal de Odivelas tem dinamizado várias iniciativas no âmbito do diálogo interreligioso, desde reuniões com comunidades religiosas, seminários, visitas a templos, feiras gastronómicas e culturais. Para a comunidade islâmica de Odivelas, qual a importância destas iniciativas por parte da Câmara Municipal de Odivelas? Em primeiro lugar, a comunidade islâmica de Odivelas foi pioneira no encontro que nós chamamos de orações conjuntas, que nós fizemos. Penso que desde 2010, 2008. E fui abordado pelos responsáveis na altura, a doutora Eduarda Barros, tanto para que a comunidade participasse numa iniciativa destas. E ele até disse-me, sem a comunidade islâmica isto não terá o impacto que nós queríamos que tivesse. Não, nós estamos dispostos a participar e assim o fizemos. Eu acho que éramos 6 ou 7 instituições que tomámos parte nessa iniciativa. Felizmente foi um sucesso, tem sido um sucesso ao longo deste período e naturalmente que
esse impacto positivo que existe na mentalidade das pessoas, não só naqueles que nós queremos que se integrem na nossa sociedade odivelense, mas também na mentalidade de todas as pessoas que efetivamente têm alguma boa vontade de haver alguma imagem física de união entre as diversas religiões. Portanto, nós conseguimos fazer isso e vamos com certeza no futuro próximo também participar de forma que essa união entre as diversas confissões religiosas em Odivelas e diversas instituições seja uma eternidade, até a eternidade. Obrigada. Inshallah. Sheikh Zabir, ia-lhe pedir que, para terminarmos, deixasse aqui uma mensagem para quem nos está a ouvir, por favor. A mensagem que eu deixo às pessoas é respeito e educação e não ter medo de estudar e não ter medo de estudar o desconhecido. As pessoas não podem ter medo de estudar o desconhecido. O desconhecido as pessoas metem medo nas pessoas, mas não podem ter. Eles devem estudar as religiões todas, devem estudar as filosofias todas e depois lucidamente fazer a sua decisão. Mas acima de tudo, nós temos que aprender a respeitar uns aos outros e viver uns com os outros, sabendo que somos iguais apesar de todas as nossas diferenças. Obrigada. Chegamos assim ao fim deste episódio. Ficámos a conhecer um pouco melhor a comunidade islâmica de Odivelas. Obrigado, Sheikh Zabir, Dr. Tayob, por terem estado connosco. Para quem está desse lado, obrigado por nos acompanharem. Se gostarem, partilhem e ouçam os restantes episódios e convidamos todos e todas a estarem presentes nas várias iniciativas da terceira semana da Harmonia Interreligiosa e do Diálogo Intercultural, que decorrerá no final de setembro. Até ao próximo episódio.